Ao vivo com o pastor, eu vou fazer uso na introdução desse vídeo de uma palavra do Capitão Nascimento. Quando ele fala, chega um momento que o convencional ele tem que se decidir. Ou ele se corrompe, ou se omite, ou então parte para a guerra. Hoje vivemos um momento da igreja em que a corrupção se encontra grande no seio da igreja. E uma grande maioria que não se corrompeu, se omitiu, aceitando a corrupção. E está faltando os poucos que partam para a guerra. Aqueles que têm coragem de guerrear, aqueles que têm coragem de lutar, aqueles que têm coragem de ir de encontro às circunstâncias para que haja mudança de verdade. A questão do protestantismo, a história do protestantismo traz o desafio imputado a homens que tiveram coragem de se posicionar no sentido contrário da história, indo para a guerra, sendo mortos, sendo humilhados, sendo caçados, porque simplesmente partiram para cima dos seus adversários, discordando de toda a mazela, de todo o mal que era implantado no meio da sociedade. E hoje nós vemos que faltam homens de coragem que façam isso. A maioria, quando tem a oportunidade, ou se omite, ou se corrompe. Estamos falando de corrupção espiritual. Estamos falando de gente que já se prostituiu espiritualmente. Estamos falando de gente que apostatou, que se afastou dos valores que outrora pregava, que outrora preservava, que outrora se comprometia com eles. E é fato que a nossa sociedade, a sociedade moderna que vivemos, está precisando de homens que se posicionem, que fujam da omissão e se comportem como homens de verdade, homens comprometidos, homens a qual a Bíblia relata lá na carta aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, dizendo que esses homens são homens dos quais o mundo não se faz digno deles. O mundo não é digno deles. Por quê? Aí a Bíblia vai usar o exemplo de Daniel, vai usar o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, vai usar o exemplo de tantos heróis da fé que entregaram suas vidas, que se entregaram, se deram a si mesmo por aquilo que acreditavam. Hoje, em nossos dias, muitas pessoas simplesmente abriram mão da sua fé para ter momentos de prazer, momento de alegria, desfrutar das benesses da vida. E detalhe, a igreja é o reflexo da sociedade. O que acontece dentro da igreja vem acontecendo em larga escala dentro da sociedade. A nossa sociedade hoje vive tempos de corrupção, vive tempos de falta de compromisso com a paz, de compromisso com o amor, falta de compromisso com o amor ao próximo. A maldade tem crescido, o mal tem se assenhorado. E não há ninguém que faça diferença. As pessoas simplesmente passam pelo mal como se o mal não existisse. As pessoas simplesmente veem a maldade como se a maldade fosse normal. E a cada momento vemos que as coisas só pioram. A Bíblia fala em 2 Timóteo que haveriam de vir tempos difíceis ou tempos trabalhosos, porque se levantariam homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, amigos dos deleites, inimigos de Deus. E o que nós temos visto é que a humanidade a cada dia se constitui inimiga de Deus. Se afasta dos seus preceitos, se afasta da sua lei, se afasta da sua vontade. Ainda que a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, muitas pessoas já não querem mais executar a sua vontade. E por não executarem a vontade de Deus, a Bíblia fala lá em Romanos que Deus os entregou a um sentimento perverso. A perversidade tem tomado conta do coração humano, das mentes humanas. E o que podemos fazer? Chegou o tempo de partir para a guerra. Ah, nós vamos guerrear contra homens? Não. Guerrear contra o inferno. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra a potestade, contra as hostes espirituais